Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar continuidade à aula de equilíbrio iônico, parte 2 agora. Essa aula vai ser uma aula focada em alguns exercícios sobre as constantes de ionização e dissociação que nós conversamos na última aula, certo? Se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo fortemente que você pause esse vídeo agora, procure aqui no card sai o vídeo da aula anterior, assista e depois volta aqui para se desafiar nesses exercícios e também entender melhor os conceitos que eu irei abordar nele. Perfeito? Então, primeira questão, olha lá, ó, questão do ITA, em relação aos equilíbrios, e nós temos o equilíbrio químico aqui, ó, de um poliácido, K2X, certo? Sendo ionizado um ácido, um H+, e o HX-, e a segunda ionização ali, esse suposto ácido, certo? Podemos dizer em geral que, daí ele fala, K1 é maior que K2, K1 é maior do que 0 e K2 é menor do que 0, K1 é menor do que K2, e já algumas relações aqui. Turma, o que ele tem que lembrar? Em poliácidos, ou seja, que tem mais do que um hidrogênio ionizável, o K1 sempre vai ser maior que o K2, no caso ali, por exemplo, do H3PO4, que tem 3 hidrogênios, que pode ter até 3 hidrogênios ionizáveis, o K1 vai ser maior que o K2, que vai ser maior que o K3, sempre vai ser nessa ordem, assim, independente de quantos hidrogênios ionizáveis tenha esse ácido. Por quê? Porque conforme você faz a primeira ionização, você gera uma carga negativa no ácido, certo? No restante da molécula. Para você ionizar o segundo hidrogênio, é mais difícil, porque esse hidrogênio tem uma tendência a permanecer na molécula, uma vez que a molécula tem ali, ó, um ânion já, certo? Ela tem o caráter meio aniônico. Então é mais difícil você se desvincular do segundo hidrogênio, do terceiro, do quarto e assim por si só. Então, normalmente K1 é maior que K2, ou Ka1 é maior que Ka2, que é maior que Ka3 e por aí vai. Logo, a alternativa A é a alternativa correta. Perfeito? Exercício da UEM. O cianeto de hidrogênio, HCN, ou ácido cianídrico também, é um ácido fraco em meio aquoso e possui grau de ionização desprezível em relação ao número de moléculas não ionizadas. Sabendo-se que a 25 graus Celsius, o ácido cianídrico apresenta um Ka de 6,4 vezes 10 a menos 10, assinale o que for correto. E aí dá ali, ó, a raiz quadrada de 6,4 é igual a 2,53. 0,1. Duas soluções de concentração de ácido clorídrico iguais a 0,1 mol por litro e 1 mol por litro, ambas a 25 graus Celsius, possuem o mesmo valor de grau de ionização. Turma, duas soluções concentradas a 25 graus vão possuir o mesmo grau de ionização? Não. Por quê? Porque a temperatura ela influencia na ionização desse ácido também, certo? Então, fora que a concentração ela é um dos fatores que ela vai corroborar também no grau de ionização desse ácido, certo? Então tem que ter isso em mente. Concentrações diferentes em uma mesma temperatura, você não vai ter o mesmo grau de ionização. 2. Uma solução aquosa de ácido cianídrico a 0,1 mol por litro apresenta um grau de ionização igual a 8 vezes 10 a menos 2%, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Constante de ionização é igual a concentração, ó, de HCN vezes grau de ionização ao quadrado. Por quê? Porque é um ácido muito fraco, ele mesmo fala. Então é desprezível o grau de ionização dele de tal maneira que não precisa levar em consideração no cálculo. A constante de ionização do ácido, Ka, certo? Ela é 6,4 vezes 10 a menos 10, que é igual a concentração que ele está nos dando é de 0,1 vezes alfa ao quadrado. Tá multiplicando, passa dividindo. Olha lá, ó, alfa ao quadrado é igual a 6,4 vezes 10 a menos 10 sobre, ó, eu vou pular a vírgula aqui, ó, 10 a menos 1. Perfeito? De tal maneira que, ó, 6,4 vezes 10 a menos 9. Certo? Menos 9.
alfa é igual a raiz quadrada de 6,4 vezes 10 a menos 9, que é igual a raiz quadrada de 6,4, 2,53, vezes 10 a terceira. Certo? Ele está falando que é igual a 8. É assim? Errado. Falso? Não. É igual a 2,53 vezes 10 a menos 3. Perfeito? 0,4. Se forem adicionadas pequenas quantidades de cianeto de potássio sólido a qualquer solução de ácido cianídrico a 25 graus Celsius, o valor de Ka permanece aproximadamente constante. Então, turma, olha lá. Cianeto de potássio na solução, estado sólido. Lembra lá que para você trabalhar em equilíbrio, tem que estar em solução aquosa. Então, se você adicionar pequenas quantidades desse sal sólido a qualquer solução, a 25 graus Celsius, o valor de Ka permanece aproximadamente constante. Perfeito? Então, está correto. 0,08. A cada 100 mil moléculas de ácido cianídrico em solução aquosa a 25 graus Celsius, com concentração de 0,01 mol por litro, 25 moléculas estarão ionizadas. Então a primeira coisa que tem que fazer, ver qual que é o grau de ionização aqui para depois calcular se isso é verdade ou não. Então, mesma lógica aqui, vou utilizar praticamente a mesma fórmula aqui, ó. Só que aqui a concentração muda, porque ele está dando uma concentração de 0,01 por mol. Ó, 0,01, certo? Está multiplicando, passa dividindo, alfa ao quadrado é igual a 6,4 vezes 10 a menos 10, sobre 10 a menos 2 já, para facilitar. De tal maneira que alfa é igual a raiz de 6,4 vezes 10 a menos 8, certo? 6,4 vezes 10 menos 8, a raiz quadrada aqui, alfa é igual a raiz quadrada de 6,4 é 2,53. E a raiz quadrada de 10 menos 8, só deixa eu fazer aqui rapidão, raiz quadrada de 10 elevado a menos 8 é igual a 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 0,4 aqui, certo? 10 menos quarto. Perfeito? A gente descobre então que o alfa equivale a 2, o grau de ionização dessa molécula equivale a 2,53 vezes 10 menos 4. Nisso então a gente tem que converter para porcentagem, certo? Porque esse aqui é o valor, a gente tem que converter para porcentagem. Convertendo para porcentagem, ou seja, dividindo esse valor por 100%, né? A gente descobre que vezes 10 a menos 2%, para ter um valor em porcentagem. Por quê? Porque, turma, que fica então 2,53 vezes 10 menos 4, 2,53%, ou seja, você dividiu por 100. Logo, então, você tem 2,53 vezes 10 menos 2%. Entenderam? Por quê? Porque olha aqui, turma, 100 mil moléculas equivale a 100%. X moléculas equivalem aos 2,53 vezes 10 a menos 2%. Certo? Multiplicando cruzado, a gente tem o que? X equivale, vamos até deixar arredondado ali 2 vezes 2,53, dá para deixar 2,5 só aqui, turma, para facilitar o cálculo. 100 mil vezes 2,5, olha lá, 100 mil vezes 2,5 vai dar, 250 mil, certo? Divididos por 100, vezes 10 a menos 2, né? Divididos por 100. Esse valor, turma, 250 mil divididos por 100, vai dar 22.500 vezes 10 a menos 2, x é igual a 25 moléculas
ionizadas. Perfeito? De tal maneira, então, que resolver o exercício e a afirmação, resolve a alternativa e a afirmação está correta. E a última afirmação, para ácidos fracos e meio aquoso, a constante de ionização é numericamente igual ao grau de ionização, porém com um sinal algébrico contrário. Não, turma. Não temos, não existe essa para ácidos fracos e meio aquoso, a Ka numericamente igual ao grau de ionização? Não. Certo? Não temos essa relação. Perfeito? Então, a alternativa 4 e 8 estão corretas, a somatória dá 12. Exercício da Unesp. Para a produção de energia, os mamíferos oxidam compostos de carbono nos tecidos, produzindo dióxido de carbono gasoso, CO2, como principal subproduto. O principal meio de remoção de CO2 gerado nos tecidos envolve sua dissolução em água, seguida de reação do gás dissolvido com a água sob a ação de um catalisador biológico, a enzima anidrase carbônica, como representado a seguir. Então lá temos dióxido de carbono em água, tendo ali dióxido de carbono aquoso mais calor, etapa 1, dióxido de carbono mais água, em aquoso mais água líquida, formando ácido carbônico dissociado já na etapa 2, com um hidrogênio dissociado. A respeito desse processo, é correto afirmar que a reação de formação do HCO3- na etapa 2 só ocorre na presença de catalisador biológico. Não, tem que lembrar sempre que catalisador ele só vai acelerar o processo, turma. A reação acontece espontaneamente, só que leva muito tempo para isso, certo? O catalisador tem a ideia de diminuir a energia de ativação e acelerar o processo. B. A concentração de dióxido de carbono não influi na acidez do meio. Errado também, turma. Por quê? Porque quanto mais ácido carbônico nós temos no meio, mais ele vai reagir com água, mais vai produzir ácido carbônico. O H2CO3. O ácido carbônico. Logo, produzindo mais ácido carbônico, nós temos o quê? Mais hidrogênio H+ no meio, influir na acidez sim. C. A concentração de H+ aquoso aumenta com a elevação da temperatura. Se você aumenta a temperatura, turma, ela tende a se tornar um processo endotérmico, ou seja, é um processo que vai absorver energia, o que não é o caso aqui, ó. Quando você tem a dissolução, para você dissolver CO2 em gasoso para aquoso, você libera energia, uma ação exotérmica. A partir do CO2 aquoso que você consegue gerar H+, a partir com a reação com água e tudo mais. Então, se você aumenta a temperatura, você vai deslocar ali para o CO2 gasoso e não o aquoso. Então, isso está errado. D. A concentração de H+ não varia com a elevação da temperatura. Errado, porque quanto menor a temperatura, olha aqui, ó, você acelera, você produz mais CO2 aquoso, certo? Que vai reagir com água, que vai produzir ácido carbônico, que vai produzir mais H+. Então, errado. E o aumento da concentração de CO2 aumenta a acidez do meio. Correto, porque tendo mais CO2 no meio aquoso, ele reage mais com água, produzindo mais ácido carbônico e diminuindo ali o pH e aumentando a acidez do meio. Certo? Alternativa E. E por fim, Enem. A chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Em locais onde os níveis de poluição são altos, os valores de pH da chuva podem ficar abaixo de 5,5. Recebendo então a denominação de chuva ácida. Esse tipo de chuva causa prejuízos nas mais diversas áreas, construção civil, agricultura, monumentos históricos, entre outras. A acidez da chuva está relacionada ao pH da seguinte forma: concentrações de íons de hidrogênio é igual a 10 elevado a menos pH. Sendo que o pH pode possuir valores entre 0 e 14, ao realizar o monitoramento de pH da chuva em Campinas, nos meses de março, abril e maio de 98, um centro de pesquisa coletou 21 amostras, das quais 4 têm seus valores mostrados na tabela. Certo? Março, amostra 6, pH 4, abril, amostra 8, pH 5, abril, amostra 14, pH 6, maio, amostra 18, pH 7. A análise da fórmula e da tabela permitem afirmar que da 16ª para a 14ª amostra ocorreu um aumento de 50% na acidez, turma. Da 16ª à 14ª ocorreu um aumento de 50% da acidez? Não, nós não temos um aumento de 50% da acidez, certo? Segunda afirmação, a 18ª amostra é a menos ácida entre as expostas. Primeira coisa, não aumentou a acidez porque o pH ele aumentou. Se o pH aumentou,
Logo, ele tendeu para o neutro, logo a acidez diminuiu. Por isso está errado. A 18ª amostra é a menos ácida entre as expostas. A 18ª amostra, opa, tem pH 7. 7 num round mostrar para gente de 4, 5, 6. 7 é o pH menos ácido aqui. Na real, 7 é pH neutro. Correto. A 8ª amostra é 10 vezes mais ácida que a 14ª amostra. A 8ª amostra ela é 10 vezes mais ácida que a 14ª amostra? Correto. Por quê? Porque é logaritmo. Não pode esquecer que nós estamos trabalhando uma escala de logaritmo, que é de 10 em 10. Então, correto. Quarta afirmação, as únicas amostras de chuvas denominadas ácidas são a 6ª e a 8ª. São a 6ª e a 8ª. Vamos ver aqui. Chuva ácida tem um pH menor do que 5,5. Então a 6ª tem 4, a 8ª tem 5. Correto. A afirmação 2, 3 e 4 estão corretas. Logo, ao marcar a alternativa correta, a alternativa E. Perfeito? E com isso nós encerramos essa parte. Eu agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês nas próximas aulas, onde nós vamos discutir um pouco mais de equilíbrio iônico. Certo? Grande abraço, até!